Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Muito obrigado por ter vindo. Muito bem-vinda, bem-vindo. Hoje vamos conhecer mais sobre um novo corte de carne suína. São as miudezas, muito usadas nas feijoadas, mas dá para criar outros pratos e temos várias dicas. E você pediu e nós atendemos. Vamos discutir mais sobre holding. Quando vale a pena abrir a sua? Quais os prós e os contras para cada configuração de empresa familiar? E tem, é claro, a sua participação com as dúvidas, as opiniões, os vídeos e as fotos. Estamos a partir de agora ligados e integrados. Estamos fechando uma das quinzenas mais importantes do ano para o mercado. A primeira quinzena de cada mês sempre é boa para as comercializações. E a de dezembro melhor ainda, claro, por causa das festas. Mas esse ano, todo diferente, atípico, incomum, não poderia acabar de outra forma. O preço pago pelo frango abatido, ao menos na Praça de São Paulo, registrou queda. Olha só essa tela aqui comigo que mostra a evolução desde janeiro. A gente começou aí, então, vendendo, né, o quilo do frango abatido por R$ 4,80 mais ou menos lá em janeiro. Aí foi só caindo, né? Para fevereiro, aí em março subiu um pouquinho, foi só caindo de volta até maio, chegou ali aos R$ 3,50 e aí depois foi subindo, que bom, né? Só que aí, agora aqui no final do ano, que geralmente nós temos uma boa alta, perceba só como já perdeu um pouquinho de força de outubro para novembro e em dezembro caiu ainda mais, chegou aí aos R$ 5,40. Bem diferente essa situação aí, né? E um dos fatores que pode explicar essa desvalorização é a oferta do produto que, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Pinto de Corte, foi maior que a prevista. O frango abatido, recentemente, foi alojado lá em outubro, quando a indústria projetava criar 600 milhões de animais, mas acabou adquirindo 629 milhões de cabeças. É um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. E não foi um mero erro da indústria. O custo continua aumentando e, para piorar, os brasileiros estão comprando menos porque o auxílio emergencial acabou, né? Agora vamos à previsão do tempo, mas a Kelly Ávila não está aqui. Mas calma, porque hoje nós recebemos ela bem acomodada aqui na nossa sala de estar. Bom dia, Kelly. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Estou adorando estar sentadinha aqui Gostou? na sala. Que gostoso que é acompanhando você aqui Sendo bem tratada hoje. O programa. Muito legal, adorei estar aqui. É que a nossa previsão hoje, né, Kelly, como vocês podem ver aí, é especial sobre o verão. Mas antes, vamos saber um pouquinho desse fim de semana ainda, que é primavera, né? Ainda é primavera, o último fim de semana aí com primavera aqui no país. E a gente começa o verão na segunda-feira. A gente vai apontar aí o mapa e mostrar um pouquinho aí, trazer essas informações de como vai ser esse verão aí 2020, já começando 2021 também. Vou colocar aqui no mapa, vamos colocar aqui pra gente dar uma olhadinha nas imagens de satélite. Não mudou muito em relação a ontem, Pablo, ainda, essas nuvens um pouco mais carregadas ali no norte, mas começando a descer um pouquinho mais ali pelo centro-oeste. Aí a gente avança, lembra que ontem estava mais na área central do país ali, aquela faixa amarela, né? Agora está pegando mais ali parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e nas demais áreas em azul a gente tem previsão de chuva. Ainda a gente tem previsão de chuva, atenção ali o pessoal da região sul, Santa Catarina que teve transtornos ali, né? Algumas mortes, inclusive por conta de deslizamentos. A gente ainda tem previsão de chuva ainda um pouco mais significativa. São tempestades fortes que vão vir ainda no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, tá? Então é preciso ficar atento a isso em relação aos próximos dias aí neste final de semana. Aí eu trago aí uma chuva para a gente ver como é que vai ficar a previsão aí para o próximo final de semana, aí já incluindo o domingo. Tá vendo ali a manchinha em verde que a gente está vendo no mapa ali juntos, Pablo? É justamente onde vai ter um pouquinho mais de chuva que eu disse que pode ter alguns transtornos aí na região
na região sul, desculpa, pegando ali Santa Catarina e parte do Paraná também, pegando ali também o norte ali do Rio Grande do Sul, mas mais concentrado ali entre Santa Catarina e Paraná, que pode ter chuvas um pouco mais significativas aí nesse domingo. Nas demais áreas aí, ó, mais pancadas de chuva, olha aí, 3 a 15 milímetros, vamos ter pancadas de chuva. E olha só, a gente tem também aqueles momentos em que vem o calor, aquele calorão evapora e aí vem aquelas chuvinhas fortes, assim, até algumas tempestades em alguns momentos. Aí a gente vai ver nos próximos 7 dias aí como é que vai ficar a previsão de chuva. Olha aí onde a gente vai ter um pouco mais aí de chuva ali, já pegando mais a parte sudeste, Minas Gerais ali, que a gente vai ter mais chuva, né? Alguns milímetros a mais de chuva neste período de 7 dias, tá? Então a gente pode ter até 100 milímetros de chuva, não em um único dia, no período de 7 dias, né? Aí a gente pode ter um pouquinho mais de chuva pegando ainda norte ali, de São Paulo, mas boa parte ali de Minas Gerais. A gente ainda continua com chuva, principalmente ali no sul de Minas Gerais. Ali Rio Grande do Sul tá mais ou menos quanto, hein, Kelly? Ali no Rio Grande do Sul, ó, a gente pode ver o extremo sul ali, a gente tem 15, no máximo 15 milímetros ali onde está em azul, e aí em verde é que a gente vai ter um pouco mais de chuva ali, que já pega a parte central do estado, já subindo para o norte, a gente pode ter até 40 milímetros de chuva, um pouquinho mais de chuva. Que é ali. Onde precisa, mas é pouco ainda. Aí a gente tem Minas Gerais ali com bastante chuva e na região sul ainda, Paraná e Santa Catarina ainda com alguns volumes positivos aí de chuva aí nos próximos dias. Nas demais áreas aí a gente vai ter uma redução aí de chuva, principalmente no centro-oeste aí agora nos próximos dias. Verão então segunda-feira. Segunda-feira, exatamente às 7h02 dessa segunda-feira, de manhã cedinho. Então a gente já vai estar com o solstício aí de verão, começando o verão aqui no Hemisfério Sul, aqui no país. E como é que vai ser esse verão, né? Porque a gente tem um laninha aí interferindo, né? Tem um laninha que já está em execução, e ele está de moderado a forte, mas que começa a perder força a partir de março. Separei uns mapas, vamos lá para a gente acompanhar juntos, Pablo, que a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso telão para a gente ver como é que vai ficar esses mapas agora nos próximos dias aí, como é que vai ser esse verão. Vamos adiantar aqui, olha aí. Olha aí, chuva de 24 a 30 de dezembro. A gente já vai estar aí no verão, né? O verão começa no dia 21, na segunda-feira. E olha só, continuamos tendo chuva mais significativa ainda na região sudeste, Pablo, tá? A região sul vai ter uma redução nos volumes de chuva, mas tem algumas chuvas. E a gente continua tendo ali um pouquinho mais de chuva ainda em Santa Catarina, principalmente ali volumes um pouquinho maiores, mas não é uma chuva muito significativa, tá? Continuamos ainda tendo aquela possibilidade de algumas tempestades no fim da tarde, tá? A próxima semana ainda com esses riscos, principalmente na região sul e na sudeste também. Aí a gente avança para dar uma olhadinha. Esse mapa eu já até trouxe essa semana, mas eu trouxe outro para a gente comparar junto para dar uma olhadinha. Aí, janeiro, fevereiro e março, como é que ele está se configurando em relação às chuvas, né? A gente vai ter chuva mais na região norte do país, a região centro-oeste e boa parte da sudeste a gente vai ter uma redução dos volumes. E olha só, lá no sul, menos chuva. Nessas áreas em amarelo é onde a gente vai receber menos volumes de chuva. Aí a gente avança fevereiro, março e abril para dar mais uma olhadinha, né? A gente pegou janeiro, fevereiro e março, agora a gente avança mais um pouquinho o mapa para dar uma olhadinha. Ainda a região sul recebendo menos chuva, tá? E olha só, as temperaturas também vão subir bastante. Já começam a subir agora a partir da próxima semana, mas em janeiro a gente vai ter altas temperaturas e, como eu disse, esse calorzão vai subir, vai evaporar e aí tem aí os riscos de algumas tempestades em alguns momentos, né? Ainda a gente vai ter um pouco mais de chuva significativa na região norte, no extremo norte, mas tá vendo aqui em azul que a gente praticamente não tem nada aparecendo no mapa nesse período. Então a gente vai ter aí uma redução dos volumes de chuva nesse período em boa parte do país. Avançamos um pouquinho mais, março, abril e maio, para dar uma olhadinha. Olha aí, continua. Isso é muito pelo efeito do Laninha também. Sim. A gente sabe que quando a gente tem o Laninha, a gente tem menos chuva na região sul do país. Mas como ela está de moderada, forte, a gente ainda está tendo alguns volumes de chuva. A gente já teve laninhas em outros períodos, né, que a gente praticamente não tinha chuva. Verdade. A gente está sofrendo com estiagem na região sul, mas a gente está tendo alguns episódios de chuva, tá? E a gente pode observar que a região norte ainda recebendo um pouco mais de chuva e o sudeste também. Vai ser um verão mais chuvoso na região sudeste, como um todo. Geralmente, o Rio de Janeiro, né, ali a Baixada Fluminense, ali recebe mais chuva, mas dessa vez vai continuar mais, vai chover ali no Rio de Janeiro também, Espírito Santo, mas a gente vai continuar com um pouco mais de chuva ainda mais no sul de Minas Gerais e também em parte de São Paulo, então vai ser mais chuvoso.
Aí eu separei para a gente dar uma olhada aí no próximo período. Aí vamos dar uma olhadinha, 19 a 23 de dezembro. Olha aqui, a gente mostrou que ia ter um pouquinho mais de chuva no sul aqui, mas não é em toda a região sul, tá? Mas no oeste aqui do Rio Grande do Sul e no sul do Rio Grande do Sul, volumes um pouquinho maiores. E no restante do país a gente vai ter pouquíssima chuva, tá? Com exceção lá do extremo norte, 100 milímetros. Aí eu separei para a gente começar a dar uma olhadinha nas temperaturas. Essas aqui já são as temperaturas do primeiro dia do verão, que a gente deu uma avançada para dar uma olhada. Olha aí, aqui mostrando algumas capitais. Porto Alegre, 30 graus. Olha lá, Campo Grande, 36 graus. São Paulo, 34 graus. A gente vai fazer bastante calor. Olha lá na Amazônia, 31 em Manaus. Então, fazendo bastante calor também. Salvador também, 31 graus. Avançamos mais um pouquinho para dar mais uma olhadinha. Olha aqui, Cuiabá, 36 graus, 32 lá em Belo Horizonte, 28 em Florianópolis, fazendo bastante calor. Então, a gente já vai ter a primeira semana de verão com bastante calor, Pablo. Tá certo, então, pelo que se vê, bastante seco com calor, né? A gente vai ter alguns episódios de chuva, como eu disse. Por enquanto, está de moderado a forte, aí o Laninha, vai perder força a partir de março. Então, a gente está tendo alguns episódios de chuva ainda na região sul, mas de forma bem irregular, o que tem prejudicado bastante aí as lavouras. Mas a gente está de olho e vai trazendo as informações aí desse verãozão que está só começando. Tá certo. Kelly, muito obrigado. Obrigada, Pablo. Pela parceria aí nesse ano. Adorei. Quero sentar mais vezes ali nesse sofazinho, adorei. Até mais, Tchau, então. querida. Até. A gente se vê. Tchau, gente. Até. E agora eu quero ver também a sua participação aqui com a gente. Está postando foto e vídeo aí com a hashtag Ligados e Integrados? Então a gente coloca agora na TV também a sua foto aí, o seu vídeo, né? Hoje é da Nayara, ela se denomina aí Nayara do Agro, hein, Nayara? E realmente trabalha bastante aí pelo que eu vejo. Um bom trabalho para você. Obrigado por estar aqui com a gente. E nós passamos boa parte do ano conhecendo melhor os cortes de carne suína aqui no programa. Porque é bom você saber, né, realmente o que produz. Hoje, na última edição desse quadro, vamos saber mais sobre as miudezas, os pés, as orelhas, a cauda, que são bem utilizadas na culinária. E como é que isso começou, hein? Quem é que teve essa ideia, né, de usar essas miudezas? No Brasil, a gente sabe que não pode faltar na feijoada, não é mesmo, Júlia Fabri? Os ingredientes para feijoada variam de receita para receita. Tem gente que prefere uma versão mais light, outros colocam de tudo. O que pouca gente sabe é que cortes considerados menos nobres, como orelha, rabo, pé, deixam o caldo mais grosso, encorpado, mais gostoso, porque são ricos em colágeno. Falando nisso, dizem que a feijoada surgiu com os escravos, que aproveitavam carnes desprezadas pelos senhores de engenho. Mas será que isso é verdade mesmo? Muitos historiadores defendem que esse é mais um mito gastronômico. Hoje, cozinhar feijão com carnes como língua e rabo pode até ser acessível, mas centenas de anos atrás, nenhum corte era desprezado pelos europeus. Eles, inclusive, já tinham suas próprias versões da receita. O pucheiro, no caso dos espanhóis, com o grão branco. O cassoulet, na França. Aqui, os ingredientes foram adaptados para a realidade brasileira. Entrou em cena o feijão preto. Proteínas de origem animal eram um artigo de luxo para pouquíssimas pessoas, no caso, os senhores de engenho. Os escravos não comiam carne e o acesso aos alimentos era totalmente controlado. Assim, com todas as privações que enfrentavam, dizem os historiadores que suas contribuições para a identidade gastronômica brasileira foram bastante limitadas. Pois é, Pablo, pelo visto, a história não é bem como contam por aí, né? A feijoada não nasceu na senzala, ela não era um prato democrático. Hoje sim é apreciada por todos os brasileiros. Aliás, Pablo, você já ouviu falar na feijoada sem feijão? É a maniçoba, um prato típico do Pará, feito com cortes suínos, e a maniva, a folha da mandioca brava. Eu já provei e adorei. Você já provou, Pablo? Júlia, já estive por lá gravando reportagem para o Canal Rural, não lembro se provei. Pode ser que se provei lembraria, né? Então vou dizer que não. Traz para mim quando você for para lá de volta, hein? Eu também quero saber mais ideias de receitas com as miudezas. Vamos perguntar para a nutricionista, a Fabiana Borrego, no próximo bloco. E também vamos tirar as suas dúvidas sobre criar uma holding para a empresa familiar. Mas antes,
tem recado chegando aqui pra gente, direto de uma propriedade do nosso Brasil. De quem é hoje? Sou Rita Maria Cadorim, da cidade de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. O agro não pode parar. Ligados Integrados, volta já. Estamos de volta e hoje conhecendo melhor as miudezas da carne suína. E a Júlia Fabbri bateu um papo com a nutricionista Fabiana Borrego para nos trazer algumas dicas de preparo aí diferenciadas. Fabiana, vamos começar então falando sobre a feijoada. Quais cortes a gente pode incluir na feijoada? Oi, Júlia. A feijoada é sempre bom, né? Então, o que a gente pode colocar? A gente pode os clássicos, né? Carne seca, linguiça, paio. E muita gente acaba usando, né, os miúdos. Então, a orelha, o pé do porco, né? Que eles acabam agregando, além de agregar valor nutricional, enfim, enriquecer o prato com colágeno, mas ele também aumenta um pouco mais, ele dá um pouco, ele é como se fosse um emulsificante, ele deixa a feijoada um pouco mais espessa. Inclusive, muitos desses produtos gelatinosos do porco, desses cortes do porco, são usados para a indústria alimentícia, em alguns produtos, para dar essa gelatinização, né, do produto. Então, ele acaba engrossando um pouco mais o caldo, além de enriquecer com o colágeno, né? Eles são um pouquinho calóricos, mas eles também são riquíssimos, eles chegam a ter 38% de proteína na sua composição. Então, é bem enriquecedor ali para a preparação. E o colágeno, quanto mais natural ele for, melhor, mais a gente absorve ele rapidamente, porque não é toda forma de colágeno que a gente absorve. E esses vindos de origem animal a gente consegue absorver naturalmente. A gente fala em cortes menos nobres quando a gente pensa em rabo, orelha, mas eles são menos nobres realmente ou é só algo cultural do brasileiro? Porque, na verdade, eles também são ricos em nutrientes e podem fazer parte da nossa alimentação. É muito cultural, né? Inclusive até o consumo da própria carne de porco, que a gente está sempre aqui falando, né? Que o Brasil é um dos países que menos consomem essa carne. É a carne mais consumida no mundo, né? A carne de porco. E aí esses produtos, esses cortes acabam sendo um pouco assim, deixados de lado, né? Mas a gente sabe que tem países que supervalorizam esses cortes, como o joelho, como a orelha, né? Até o próprio pé do porco. Então é mais uma coisa cultural do Brasil, por isso que essa feijoada, né, na feijoada a gente pode colocar e deve colocar esses produtos. Só que é isso que a gente sempre fala, são alimentos com alto teor calórico, né? Era isso mesmo que eu ia te perguntar. Existe mesmo uma versão mais light da feijoada ou é um prato pesadão mesmo pra gente comer só de vez em quando? É pra gente comer de vez em quando, mas eu acho que a gente pode sim fazer uma versão que tem um teor menor de gordura. A gente já tem falado muito aqui dos cortes, né, de porco, então de repente usar cortes um pouco menos calóricos, uma costelinha, mas ao invés de ser salgado, uma costelinha in natura, que aí não vai agregar tanto sal, né, uma quantidade grande de sódio, colocando alguns pertences e depois só tirando, só para agregar ali aquela viscosidade. Então dá sim para fazer uma feijoada mais leve, com um teor menor de gordura e que vai ter uma digestão bem mais fácil. Eu sempre cozinho a feijoada de um dia para o outro, até porque ela pega mais sabor. E aí quando a gente coloca a feijoada na geladeira, no dia seguinte, toda a gordura ela se gelifica, né? Ela forma uma gelatina. E a gente pode tirar essa gelatina da superfície, né? Porque a gente vai estar diminuindo o teor de gordura dessa feijoada. Você falou da quantidade de sódio, também de fazer com uma certa antecedência. Qual técnica é essa de dessalgar as carnes, né? Reduzir o teor de sal dessas carnes? Tem que ser de um dia para o outro também? Depende, tem várias técnicas. A gente pode deixar essa carne dessalgando na água de um dia para o outro, sempre na geladeira. E aí a gente pode ir trocando a água. A gente pode fazer um dessalgue rápido. Eu gosto muito de fazer a cocção na panela de pressão. Então eu ponho água ali, cozinho, troco a água. Cozinho, troco a água. Fica praticamente sem sal e aí eu vou dar o meu tempero depois. E o feijão é riquíssimo em ferro, é um ferro não tão absorvido, mas aí olha como é inteligente, né, o lance da feijoada. A gente tem a laranja é rica em vitamina C, quando a gente consome a laranja junto com o feijão, a gente consegue absorver muito
esse ferro do feijão. Aí entram as carnes de porco, que a gente já falou de vários nutrientes que elas têm, né? Então, rica em zinco, em magnésio, que são excelentes antioxidantes, né? Então, dá pra gente ter um prato bem completo. E ainda vem a couve ali, que é super rica em fibras. Você não precisa comer uma couve super cozida, eu gosto de deixá-la quase crua mesmo. Eu só faço um refogadinho ali com azeite, cebola e alho, jogo por cima, eu como quase ela crua. Então só dá um susto. Só um susto. E aí ela tem bastante fibra. E aí, se você quiser um prato um pouquinho, né, para reduzir um pouquinho mais, não reduz tanta caloria, mas aumenta mais nutrientes, você pode fazer um arroz integral. Você pode fazer, por exemplo, uma farofinha e colocar quinoa. Você falou da laranja, então comer laranja junto com a feijoada não é mito. Tem tudo a ver. Não, tem tudo a ver. Ele não ajuda no processo digestório, porque muita gente fala que ajuda. Na verdade, o que a função da laranja é ajudar a absorção do ferro, né? Que tem dentro do feijão, que é o ferro que não é tão absorvido. Então ele precisa se ligar ali com a vitamina C para entrar na nossa célula. Então é a combinação perfeita, a laranja junto com o feijão. Eu, por exemplo, adoro feijoada, mas eu prefiro deixar para comer no final de semana, porque aí eu como ou em casa ou perto de casa, depois já tiro aquele soninho abençoado, porque dá um sono. Dá um sono. Mas então, é porque é um pouco, né, calórica. Quando a gente faz uma preparação, uma feijoada um pouco menos calórica, a gente não sente esse mal-estar. Então, essas dicas de ter de diminuir o valor calórico da feijoada são bem bacanas, porque a gente consegue ter uma digestão um pouco mais fácil dessa preparação. Obrigado a Júlia e a Fabi pelas informações muito curiosas aí, né? Muito obrigado principalmente a Fabiana, nossa parceira aí, que esse ano trouxe pra gente sempre conteúdos muito relevantes. Tenho certeza que ajudou você em casa aí também, né? E ontem nós trouxemos um tema que acabamos descobrindo, você tem muitas dúvidas sobre, que é criar uma holding para sua empresa familiar. A principal vantagem é que os negócios ficam mais estruturados. Um contador passa a fazer as suas contas, por exemplo. Os sócios sabem exatamente quanto de direito tem sobre os lucros. E a passagem da empresa do pai para o filho fica também mais simples lá no futuro, né? Mas também podem existir problemas. Vamos perguntar sobre eles para o Hugo Cardoso, que é o nosso consultor de empresas familiares no agro. Hugo, um bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Hugo, queria hoje que a gente desse alguns exemplos, né? Porque existem diferentes empresas, configurações, né? Pai com filho, avô com 2 filhos, 10 netos. Isso, por exemplo, já faz a minha análise ser diferenciada? Exatamente, Pablo. E isso é bem importante, a gente entender que cada caso é um caso, né? Então, não é porque o meu vizinho fez uma holding ou porque eu ouvi falar que é uma ferramenta interessante que vai ser importante para o meu negócio. Primeiro ponto, né? Agora tu falou em várias espécies, né? Pai, filho, sociedade já com primos também, em alguns casos que são mais complexos. Se a gente for pensar, se houver um problema familiar ou de comunicação entre todos esses familiares, não é o momento certo de se fazer uma holding. Por quê? Porque o principal benefício da holding são as regras criadas no momento da constituição da empresa que vão perpetuar ali para as próximas gerações. E se a família atual não está conversando bem ou está com algum conflito para resolver, o ideal é que primeiro resolva esse conflito para depois então criar e usufruir de fato desses benefícios que a holding traz. E aí a gente falou também ontem de outro benefício importante, que é a proteção do patrimônio, né? Que não é uma blindagem como uma blindagem patrimonial, como às vezes se fala, porque não blinda contra terceiros. Mas o que se consegue fazer dentro da holding? Por exemplo, quando a gente tem uma sucessão normal na pessoa física, ela geralmente se dá com o pai já comprando terras em nome dos filhos ou doando em vida. E aí esse filho, dependendo do regime de casamento, ele pode já estar comunicando ou comunicar para frente, né, numa fatalidade, com o seu cônjuge. E aí se pensar que esse cônjuge, na falta do filho, pode se casar com uma outra pessoa, um terceiro com valores totalmente diferentes da família, por exemplo, se a gente não criar bem essas regras,
pode ser que lá para frente tenha um terceiro com valores diferentes, ideias diferentes para o negócio, que vai ter que dar a sua opinião e a gente vai ter que sempre consultá-lo para tomar algumas decisões. E é importante que na holding a gente crie cláusulas que faz com que esse terceiro, né, esse holding não seja lesado, mas também ele não entre dentro da empresa e a empresa siga tocando os negócios de acordo com a administração da família. Por isso que é importante que a gente comentou até ontem sobre esse contrato, né, bem feito por um advogado quando se abre uma holding. E então nele eu posso ter especificações também, então, de acordo com os valores da minha empresa. Exatamente. E além do advogado, também muito importante é que a família é parte essencial. Então vai depender muito, por mais que tenha o melhor contrato feito, a família também vai ter que estar no momento e vai ter que ser executável aquele contrato. Mas dentro do contrato, nós conseguimos, por exemplo, colocar lá nas cláusulas de venda de cotas, que não poderá ser vendidas para terceiros, por exemplo. A gente pode colocar que, para entrar um filho ou um cônjuge, até um genro, pode entrar no negócio, mas vai ter que ter um percentual de aprovação para ele entrar, e não vai entrar só por ser herdeiro. E aí na cláusula de saída ou retirada dos sócios, que também pode ser feita dentro da holding, vai estar estipulado o que esse herdeiro, como também ele vai receber os dividendos. Então ele não entra na empresa, porque há um princípio jurídico que diz que ninguém é obrigado a ser sócio de ninguém, né? Então o que rege a sociedade é a afinidade societária. Esse terceiro pode entrar na empresa porque tem o seu direito, mas ele não fica na empresa, ele sai de acordo com a cláusula e aí ele vai receber os pagamentos, não vai ser lesado, mas as decisões ficam com a família. Isso é a cláusula, eu acho que é a mais essencial, junto com a cláusula da administração, Pablo, que também a gente não pode esquecer, que nela a gente pode proteger os pais. Aqueles pais que passam o patrimônio em vida para os filhos, eles ficam protegidos, por exemplo, se lá na cláusula de administração estiver previsto que os pais ficam na administração até a falta deles, e aí eles vão ter alguns poderes específicos. Então, por exemplo, fica nesse contrato discriminado que só vai poder vender patrimônio com assinatura dos pais. Certo. Então é uma cláusula importantíssima também para a proteção de quem está passando para as próximas gerações. Pelo jeito, Hugo, 2021 estaremos aqui falando mais sobre isso. Tem bastante assunto ainda para a gente tocar. Vamos nos organizar também, então, para trazer esse conteúdo importante para o pessoal de casa. Obrigado, pela sua participação. Obrigado, agradeço e até uma próxima. Até mais, tchau, tchau. E o programa de hoje fica por aqui, que pena, o tempo é curto. A partir da semana que vem você confere conteúdos especiais aqui. São as melhores reportagens do ano e também algumas matérias feitas especialmente aí para te ajudar durante as ceias, hein? Nós vamos preparar receitas muito especiais aqui de peru, de lombo, junto com a chefe Gilda Bley. Então não perde a partir da semana que vem. Até lá! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.